Bom dia, senhores. Muito obrigado pela presença. Estamos orgulhosos de saber que vamos trabalhar com uma assistência desse nível. Essa é a nossa glória, porque nós que gostamos da ciência e trabalhamos por ela, a gente gosta de ver que teremos os nossos multiplicadores em cada um dos senhores. Não vou tomar tempo com a confissão evidente da minha inveja pelo que nós vamos assistir agora, né? Porque eles são melhores do que eu porque são jovens. É melhores do que eu porque sabem mais. E se eu for dizendo aos senhores por que eles são melhores do que eu, os senhores vão perguntar, o que você está fazendo aí? Né? Quer dizer, então, antes que haja uma certa curiosidade, nós hoje vamos ouvir a doutora Ana Tereza Basílio, que é um lugar comum, né, de dispensa, comentários, mas ela dispensa mesmo. O fato é que todo mundo sabe quem ela é, e se eu for descrever aqui os feitos da doutora, nós íamos tomar tempo do que eles têm a falar. Doutor Pedro Batista, sem favor nenhum, acompanha a doutora no prestígio e na proficiência. Ele, sem favor, e eu posso dizer isso porque conheço. Aqui na América do Sul, eu não sei se tem alguém melhor do que ele, não. Não sei, não conheço. Não conheço. Né? Nós temos os hermanos argentinos, que eles são bons. Em mediação, arbitragem eu não sei. Mediação, eles estão à nossa frente. Agora, arbitragem, eu confesso que não sei. Se alguém souber melhor do que esta dupla, não está. Mas, para que eu cumpra com a minha promessa, eu quero que a doutora Ana Tereza Basílio, por favor, assuma o seu lugar aqui à mesa, por favor. Doutor Pedro Batista, por favor, assuma o seu lugar. Nós estamos hoje contando com a presença de um dos maiores professores da Escola Superior de Guerra, o comandante Adalberto, que está aqui conosco, nos dando a honra. Precisam ver o que é estratégia. A gente ouve falar em estratégia e tudo, né? Ele não só, ele fala o que é, mas também ensina. E sobre ele nós vamos falar em alguma ocasião melhor. Eu vou pedir que me ajude nessa tarefa o nosso integrante do fórum, professor Felizardo. Por favor, professor, se o senhor puder nos ajudar. O doutor Agostinho não pôde estar conosco por uma dessas questões engraçadas. Velho fica gripado todo dia. Todo dia. Então, eu já me habituei com isso. Mas o doutor Agostinho é jovem, então eu não sei nem se é gripe. O fato é que ele não pôde estar entre nós. O nosso esquema vai ser o seguinte: nós vamos ouvir a palavra da doutora Ana Basílio sobre este tema, né, que candente. A partir do dia 18, nós temos um novo CPC. Não creio, doutora, que tenha dado tempo de alguma carta arbitral tenha chegado aqui. E se chegar, eu não sei como vai ser recebida. Eu não sei. Os colegas também não. O fato é que nós temos aqui embora, corrija-me se eu estiver errado, por favor, um novo código tenha dado um pequeno avanço no espectro, na alma
da arbitragem, este avanço podia ter sido um pouco mais bondoso. Não sei, me parece que não. Mas, antes que eu roube o prazer de ouvi-los, eu vou passar a palavra à doutora Ana Tereza. Por favor. Bom dia a todos. É uma grande alegria estar mais uma vez aqui na Emerge, e essa alegria ainda se amplia diante da presidência do meu querido mestre Antônio Carlos Esteves Torres e do debate com o meu professor Pedro Batista Martins. O desembargador Antônio Carlos Esteves Torres, acredito eu, é o mestre de todos nós em direito empresarial, em direito comercial. Portanto, tudo que ele disse na introdução desse evento é fruto apenas da sua grande modéstia, mas totalmente dissociado da realidade, porque ele realmente... A jurisprudência do Estado do Rio de Janeiro em matéria de direito empresarial e comercial foi construída muito em função dos pronunciamentos, enquanto juiz e desembargador, do nosso presidente de mesa. Mas o assunto que nos traz hoje aqui é extremamente cativante, interessante e, evidentemente, novo. Estamos já na vigência a partir do dia 18 de março, e até estávamos comentando antes de começar o evento, a grande polêmica que houve até com relação ao ponto inicial de vigência do nosso novo Código de Processo Civil. A doutrina se degladiava entre os dias 16, 17 e 18, até que o STJ, em sessão administrativa, para apaziguar os ânimos processuais, fixou o dia 18 de março, o que, posteriormente, também foi anunciado na mesma data pelo CNJ. Então, estamos todos já sob a vigência do novo Código de Processo Civil. É um novo código que traz, como todos nós já detectamos, mudanças muito substanciais no direito processual e, evidentemente, com reflexo também em procedimentos especiais regidos por lei especial, como é o caso da arbitragem e o caso também da mediação, que foi objeto, ano passado, de promulgação de lei específica. Mas é muito importante, antes de adentrar nas alterações concretas que o novo Código traz nos meios alternativos de disputas, falarmos um pouco da essência desse Código, porque ele realmente altera muito conceitos, alguns deles já consagrados há décadas no nosso sistema. Esse código ele veio com a bandeira, ele foi elaborado com o propósito de trazer a simplificação do processo e a otimização dos recursos, sempre tendo em vista o comando constitucional da duração razoável do processo, que é a garantia fundamental. Mas o que se percebe de uma análise sistemática do novo Código de Processo Civil é que não necessariamente, pelo menos com relação a desembargador Antônio Carlos, a celeridade que acabou estruturado de maneira a assegurá-la. Bom, em primeiro lugar, os prazos. O prazo comum, nós sabíamos que, sob a vigência do Código de 73, a regra comum era de 5 dias, na ausência de estipulação. Já o novo Código prestigia o prazo de 15 dias para a maioria dos atos e recursos,
o prazo de 15 dias, e 15 dias úteis e não mais corridos, como era na vigência do Código de 73, o prazo de 15 dias úteis é o que predomina na maioria das hipóteses previstas no Código, evidente, com algumas exceções, prazos menores ou maiores, mas o prazo predominante é 15 dias úteis. Bom, também podemos destacar nessa sistematização a simplificação de alguns instrumentos processuais. Por exemplo, a extinção do processo cautelar tradicional. O processo cautelar tradicional, como nós sabemos, era autônomo do processo principal, tinha seu curso e sua sentença, embora julgado por conexão e de forma conjunta, como determinava o Código de 73, ele tinha autonomia, autos próprios e um procedimento próprio cautelar que não se confundia com o processo principal, que também tinha seu curso e chegava à sentença. O novo Código, ele extingue o processo autônomo cautelar e traz a tutela cautelar para dentro de uma estrutura de processo de conhecimento em que se pode pedir uma tutela de urgência, seja de natureza antecipatória ou seja de natureza cautelar, deixando muito claro o que, de fato, a jurisprudência já considerava no Código de 73, que a fungibilidade entre as tutelas de urgência, ou seja, a cautelar e a antecipação de tutela. Mas aí chegamos à primeira peculiaridade com relação a meios alternativos de solução de disputas, com foco central na arbitragem. A única cautelar autônoma que sobrevive após a promulgação do Código e a sua vigência no dia 18 é a cautelar preparatória de arbitragem. Por quê? Por uma razão muito simples. A arbitragem ela terá curso perante o tribunal arbitral, se for uma arbitragem institucional, perante as regras e a administração de uma determinada Câmara arbitral. Mas, como nós sabemos, e como prevê a própria lei de arbitragem, atualizada recentemente no ano passado, a cautelar pode ser utilizada pela parte que tiver uma necessidade de uma tutela jurisdicional antes da instauração da arbitragem. Sim, porque a instauração da arbitragem demanda algum tempo, embora não muito longo, mas demanda algum tempo. As partes precisam indicar árbitros, há um processamento que vai ocorrer de acordo com a regra da Câmara escolhida. Então, muitas vezes, uma cautelar, uma medida cautelar, uma ação cautelar precisa ser proposta para resguardar uma situação em risco. E, nesse caso, pode a parte, embora tenha convencionado a arbitragem e a ela esteja vinculado, propor uma ação cautelar perante o Poder Judiciário. E, no prazo de 30 dias, que não foi alterado pelo novo Código, continuamos com prazo de 30 dias para a instauração da arbitragem. Então, a única medida cautelar que ainda comporta processo autônomo no ordenamento é a cautelar preparatória da arbitragem. Porque hoje a tutela cautelar no novo Código ela foi embutida. Pode até ser pedido antecipadamente, mas ela foi embutida no processo de rito ordinário. Então, ainda sobrevive cautelar o processo cautelar autônomo e tradicional na arbitragem. Mas um ponto relevante do novo Estatuto Processual e que merece muito destaque, e para sua compreensão é preciso que se tenha esse ponto de vista, é a constitucionalização do processo civil. Na verdade, o que faz o novo Código de Processo Civil, em sua essência, dentre outras alterações, é trazer para o processo civil maior detalhamento sobre
regras constitucionais que constituem direitos fundamentais. E esse movimento no nosso direito é muito claro e começou com um direito civil. Nós tivemos um novo Código Civil, Código de 2002, que, já adaptando-se à Constituição de 88, veio com as feições de princípios, de regras abertas. Ele vem com aquela estrutura mais adaptada à nova ordem constitucional, que nós sabemos que é pautada pelos princípios que regem o nosso Estado de Direito. E agora foi a vez do Código de Processo Civil se adequar à ordem constitucional de uma maneira mais profunda. Seguindo a Lei Civil, que em 2002 sofreu essa adaptação e essa evolução, a gente pode chamar de evolução, porque o nosso direito está evoluindo claramente para cláusulas abertas e princípios a serem interpretados. Agora foi a vez do Código de Processo Civil ser inserido nessa perspectiva principiológica. E aí eu chamo a atenção para um dos artigos mais elucidativos do novo Código de Processo Civil, que é justamente o artigo 1º, que é o seu artigo de abertura, que nos anuncia a que propósito ele vem. O artigo 1º do novo Código estabelece que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República, observando as disposições desse Código. Então, já no artigo 1º, o novo Código anuncia que vem para dar uma perspectiva constitucional e para assegurar direitos fundamentais tão caros ao legislador constituinte. Pois bem, nesta perspectiva de robustecer as garantias fundamentais, eu separei alguns temas relevantes que são importantes no âmbito da arbitragem e no âmbito do próprio processo civil em geral, que passarão a nortear procedimentos das duas naturezas. Melhor explicando, algumas regras do novo Código de Processo Civil, elas detalham e elas acrescentam um maior esmiuçamento de determinações constitucionais. E, nesse aspecto, nós não podemos afastar a arbitragem, que é um dos órgãos desse corpo do ordenamento, pelo qual o mesmo sangue que passa no direito civil, comercial e processual é o mesmo ordenamento, o sistema passa também pela arbitragem. Então, quando se estabelece em uma arbitragem um contrato com cláusula arbitral, que ele será regido pela lei brasileira, nós estamos inserindo aquela arbitragem no ordenamento. Logo, a arbitragem, ainda que autônoma, e vai ser muito interessante debater esse aspecto específico com o meu querido amigo Pedro Batista Martins, mas como a arbitragem é parte integrante, não poderia ser diferente do nosso sistema, evidentemente ela está submetida à Constituição Federal. A arbitragem regida pela lei brasileira deve se nortear e deve obedecer, até porque afrontaria a ordem pública se violasse alguma das garantias fundamentais, deve se submeter ao ordenamento constitucional. E quando o nosso novo Código de Processo Civil detalha direitos fundamentais previstos na Constituição, no meu modo de ver, não há como afastar essas regras também no âmbito do processo arbitral, porque são, volto a dizer,
são de natureza constitucional. Então, a primeira grande mudança e que gerou grande polêmica doutrinária no novo Código de Processo Civil foi a questão da fundamentação das decisões judiciais. E aí vocês me diriam, mas qual é a novidade com relação à decisão? Sempre teve que ser motivada, evidentemente. Aliás, a nossa Constituição estabelece, no artigo 93, inciso 9, que as decisões judiciais, as decisões jurisdicionais, digo jurisdicionais porque o novo Código insere a arbitragem dentro da jurisdição, acabando com a discussão doutrinária se a natureza era contratual, mista ou jurisdicional, porque agora o novo Código de Processo Civil expressamente classifica a arbitragem como um processo de natureza jurisdicional. Pois bem, a fundamentação das decisões judiciais já estava contemplada de forma genérica no artigo 93, inciso 9, na Carta Política. Entretanto, esse direito que está atrelado também ao artigo 5º da Constituição, com relação ao devido processo legal, a fundamentação vem no novo Código com uma explicitação maior, com esmiuçamento maior. O que seria esse direito constitucional à decisão fundamentada que vai, na minha opinião, se aplicar às decisões arbitrais sob pena de nulidade também? E aí vem um artigo que traz a grande mudança e que foi, inclusive, objeto de pedido de veto à presidência da República pela Associação de Juízes, que é o artigo 489 do novo Código de Processo Civil. No seu parágrafo 1º, o artigo 489, ele detalha o que seria decisão não fundamentada. Ele veda, sob pena de nulidade, aquelas decisões, por exemplo, que simplesmente reproduzem uma regra legal sem explicitar sua relação com a causa, quer dizer, sem explicar como aquela norma legal seria aplicável e definitiva para o julgamento daquela determinada causa. Portanto, o primeiro detalhamento é a decisão arbitral ou judicial, ela não pode simplesmente aludir uma norma sem melhor explicar como ela se aplica ao caso que está sendo objeto de julgamento. Outra vedação expressa do artigo 489, agora inciso 2º, é vedar que sejam empregados conceitos jurídicos indeterminados sem explicitar o motivo concreto da sua incidência ao caso. Ou seja, o árbitro ou o juiz não poderão, fundamentar a sua decisão em conceitos indeterminados, aqueles que servem para qualquer caso e também não servem especificamente para nenhum. Também não poderia ser proferida decisão sob pena de nulidade, segundo o inciso 3º desse mesmo artigo 489, aquela decisão que simplesmente invocam motivos que serviriam para justificar qualquer decisão. Ou seja, um exemplo tradicional da decisão que hoje o Código de Processo Civil reputa nula é aquela decisão, por exemplo, padrão, que nega provimento a embargos de declaração porque não há omissão, contradição ou obscuridade. Ou seja, aquela decisão padrão que serve para todo e qualquer caso e, na verdade, nada esclarece e nada está elucidando a parte. Outro inciso relevante do 489 é vedar as decisões que não enfrentem, e esse foi polêmico, o desembargador Antônio Carlos, não enfrentem todos os argumentos deduzidos nos processos em tese pelas partes e que não foram adotados
pelo julgador. Ou seja, o novo Código de Processo Civil, sempre inspirado na Constituição, que assegura o direito do jurisdicionado a decisões fundamentadas, explicita esse princípio constitucional para determinar que os argumentos deduzidos pelas partes deverão ser adotados e enfrentados, adotados ou não, mas de forma justificada e explicitada na decisão que os afastar ou que os acolher. E o artigo prossegue, no seu inciso 5º, vem a vedação de que a decisão se limite a invocar um precedente ou um enunciado sem explicar a sua relação com o caso. Também inquina de nulidade a decisão que seguir enunciado de súmula, jurisprudência, sem demonstrar a ausência de divergência. Ou seja, a decisão não pode deixar de usar um enunciado ou uma súmula sem esclarecer por que não está usando. Ou seja, o que esse caso tem de diferente que faz com que não incida determinada regra já julgada em enunciado, em súmula ou em jurisprudência dominante dos tribunais. Então, vejam que o direito ao devido processo legal de ordem constitucional e o direito à decisão judicial fundamentada, também de ordem constitucional, agora estão elucidados através de dispositivos do Código de Processo Civil, que, evidentemente, está explicitando o que determina a Constituição Federal. Então, é evidente que há uma expressão em latim que é sempre muito apropriada, mutatis mutandis, é lógico que, adaptada ao que for adaptável, essas regras, na minha opinião, necessariamente vão incidir nos processos arbitrais. A decisão arbitral deverá ser fundamentada, não poderá ser genérica, não poderá simplesmente invocar princípio indefinido sem esclarecer detalhadamente por que ele se aplica ao caso ou por que ele não se aplica ao caso. Pois bem, a prática da arbitragem mostra que, em geral, e, enfim, nos últimos 20 anos, Pedro, tenho certeza que também, tem detectado que as decisões arbitrais, em geral, são muito cuidadosas, muito detalhadas e enfrentam de maneira corriqueiramente, de forma consistente e aprofundada os temas. Mas, como sempre há exceções à regra, será causa de nulidade da sentença arbitral a ser arguída, de acordo com o novo Código, na impugnação ao procedimento que visa a execução do julgado, matéria a ser arguída na impugnação. Agora, o Código adapta e tira os embargos de devedor que não existiam mais na execução de título judicial, ao qual a sentença arbitral é equiparada. O Código atualizou esse dispositivo, porque a lei da arbitragem ela dizia que a sentença arbitral equivale à sentença judicial e a título executivo judicial. Como a lei processual alterou o processo, que deixou de ser de execução para ser o cumprimento da sentença como uma extensão do processo de conhecimento, agora cabe a impugnação do devedor contra o qual é executado um título judicial ou arbitral. E aí, na impugnação, você alega eventual nulidade no caso da sentença arbitral e poderá invocar agora, se for o caso, a falta de fundamentação. E aí, nesse sentido, invocar o 489, se a decisão for genérica ou se a decisão simplesmente não abordar alguma alegação das partes. Mas, como todo direito tem sempre correspondente uma obrigação, uma questão interessante é a seguinte:
Pois bem, o artigo 489 do Código Civil impõe ao árbitro e ao juiz um trabalho de realmente aprofundamento em argumentos e em fundamentação. Mas direito esse do jurisdicionado a ter essa decisão esclarecida e fundamentada também gera um dever. E é a nós, advogados, que veiculamos os pleitos das partes. O dever é de concatenar adequadamente as nossas razões, porque não podemos afirmar que o juiz é obrigado a enfrentar todos os argumentos se estará diante de argumentos não concatenados e não encadeados de maneira lógica e compreensível. Eu não posso imaginar que um juiz ou um árbitro tenha que afastar um argumento que não faz sentido, porque um argumento que não faz sentido não é possível de ser contraditado de maneira lógica. Então, me parece que a obrigação do juiz de bem fundamentar a sua decisão, e não podemos confundir decisão prolixa com decisão fundamentada, porque são conceitos diferentes. O que o Código visa aqui não são decisões prolixas. O que ele visa é ao enfrentamento das questões arguídas e à explicação ao jurisdicionado, porque isso é um direito fundamental do jurisdicionado, que ele tenha as suas alegações, acolhidas ou não, de maneira compreensível, mas não prolixa. O objetivo do Código não é esse. Pois bem, então, voltando ao 489, também há um inciso de grande relevância, que é o 6º. E aí, gente, aqui há uma quebra de padrão no nosso ordenamento. A regra agora é que a jurisprudência é, sim, fonte formal de direito. Nós ouvimos na faculdade e lemos nos clássicos que, no direito brasileiro, a jurisprudência não é fonte formal do direito. A jurisprudência era um plus capaz de orientar o julgamento de questões. Mas agora há uma vinculatividade nas decisões judiciais. Nós estamos aqui com uma influência anglo-saxônica, uma influência clara da vinculatividade dos precedentes. Nós sabemos que o sistema do common law é regido pela tradição e pela formação de regras através de precedentes. E agora, no direito brasileiro, o precedente é, sim, vinculativo e é, sim, fonte formal de direito. Por quê? Porque em vários dispositivos, dentre eles, como eu estou dizendo a vocês, o 489, há vinculatividade das decisões judiciais. E aqui abro um parênteses para falar do IRDR. O IRDR é um dos instrumentos mais interessantes que o novo Código nos traz. O IRDR é o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Ele tem esse nome comprido, mas ele é muito simples. O IRDR ele é um instrumento através do qual as partes, o Ministério Público, a Defensoria Pública ou o próprio juiz de ofício levam ao tribunal de segundo grau, seja ele federal ou estadual, determinada matéria que é objeto de vários processos em curso naquele ambiente territorial. E aí o tribunal, mas a matéria precisa ser só de direito. Porque, se for de fato e de direito, não há como se criar uma decisão vinculante. Então, uma matéria de direito que se repete em vários processos ou em milhares de processos, ela é levada ao tribunal de segundo grau, que, através do órgão estabelecido no seu regimento interno, vai definir
vai julgar, depois de ouvir como amicus curiae a sociedade, os interessados, vai julgar qual é o entendimento do tribunal sobre aquele tema. E aí, senhores, julgado o IRDR, todos os juízes de primeiro grau terão que seguir esta orientação de direito. E aí a pergunta, não, mas e se não seguir? Caberá reclamação ao tribunal por descumprimento de decisão proferida no âmbito do IRDR. Ah, bom, e se a minha tese for vencida no IRDR, o que é que eu faço? Terá recurso especial ao STJ, se a matéria for infraconstitucional, ou recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, se a matéria for constitucional. E aí prevalecerá, obviamente, a decisão final proferida em grau de recurso pelos tribunais superiores. Mas vejam os senhores que, no sistema anterior do Código de 73, nós tínhamos força de lei apenas para súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Por expressa disposição legal, as súmulas vinculantes equivalem a uma norma legal. Inclusive, já debatemos aqui na EMERGE, em outras ocasiões, que a súmula vinculante se aplica também à arbitragem, aquela regida pela lei brasileira, porque a súmula vinculante está inserida no nosso ordenamento. Então, é lei brasileira e se aplica. Entretanto, agora, houve a ampliação desta vinculatividade a outras decisões que não são do Supremo, e exemplo esse que dei, o IRDR, que vincula os juízes de primeiro grau. O objetivo do IRDR é basicamente exterminar, ou pelo menos mitigar muito, a advocacia de massa. Os processos que se repetem e que causam grandes transtornos ao Poder Judiciário, assolando gabinetes de magistrados, gerando todo o custo para a máquina administrativa, e sendo que em todos eles a mesma tese de direito é discutida. Os senhores certamente vão se lembrar do caso das discussões de tarifa de assinatura de telefonia e outros tantos mais, questões de INSS, de reajuste de planos econômicos. São matérias de direito e o objetivo do legislador do novo Código de Processo Civil é, se não exterminar, pelo menos mitigar sobremaneira esses litígios de massa. Mas, voltando aqui, portanto, já vimos um primeiro aspecto que se aplica tanto à arbitragem como ao processo em geral, que é o da fundamentação das decisões, que o Código esmiuça a Constituição. Agora vamos para um segundo aspecto, que, de igual modo, o novo Código esmiuça, detalha de maneira didática como se operará um direito fundamental. E, nesse caso, é a ampliação do contraditório. O novo Código, ele amplia o contraditório, princípio também constitucional, garantia fundamental, cláusula pétrea da Constituição, que não pode ser alterado nem pelo legislador constituinte, que é o direito à ampla defesa e ao contraditório. Vem o novo Código e estabelece em seu artigo 8º o que a doutrina está chamando de contraditório substancial e que é aplicável ao processo civil e à arbitragem também. Pois bem, o que é o contraditório substancial que o novo Código explicita, sempre respaldado na Constituição? É o direito da parte não só de apresentar seus argumentos, mas de ter os seus argumentos levados em conta, então de participar com influência do processo arbitral ou judicial. Ou seja, o direito da parte de, e aí está atrelado também com a questão da fundamentação da decisão, o direito da parte de ser proativo no processo, de se pronunciar e de ter o seu pronunciamento levado
em conta. E aí vem o artigo 9º e o artigo 10 do novo Código, complementando essa ampliação do contraditório, estabelecendo o princípio da não surpresa, também aplicável à arbitragem e ao processo judicial. O que é o princípio da não surpresa? O juiz não pode, ou o juiz, ou o desembargador, ou o árbitro, não pode proferir, por exemplo, uma decisão terminativa sem ter ouvido as partes sobre esse tema. Ainda que seja matéria que o juiz possa se pronunciar de ofício, ainda assim, ele não poderá, por exemplo, extinguir o processo com julgamento de mérito por conta da decadência, sem antes ouvir as partes. Então, o princípio da não surpresa também é um princípio aplicável ao processo civil e à arbitragem de grande relevância. Sempre antes de deliberar sobre um tema, seja matéria de ofício ou não, o juiz, o árbitro, terão que ouvir a parte sobre aquele tema, ainda que ele já esteja convencido e ainda que seja uma questão de constatação temporal, como a decadência ou a prescrição, ele terá que abrir o contraditório, como determina o novo Código como um explicitador de um direito fundamental da Constituição. Outra questão, outro item, além da ampliação do contraditório, nós já vimos dois: a fundamentação das decisões, a ampliação do contraditório. E agora eu vou falar sobre o terceiro, no tempo que me resta, que é relevantíssimo. Mudamos de paradigma no novo Código. Houve uma ampliação da coisa julgada. Coisa julgada, volto a dizer, também direito fundamental, previsto no artigo 5º, inciso 36, direito absolutamente assegurado por cláusula pétrea, também explicitado no novo Código. O artigo 503, parágrafo 1º do novo Código, admite a coisa julgada de questão prejudicial. E isso atinge, obviamente, o processo civil e a arbitragem também. A decisão arbitral sobre questão prejudicial fará, de igual modo, coisa julgada. E essa foi uma das discussões mais acirradas na doutrina no século XIX. O que faz coisa julgada? Só a parte dispositiva ou os fundamentos que levaram àquela conclusão? Essa discussão, nós podemos ter toneladas de livros sobre ela. Savigny sustentava que a coisa julgada devia abranger os fundamentos, mas acabou não prevalecendo na maioria dos países a sua teoria, a não ser no Brasil. O Código de 39 estendia a coisa julgada aos fundamentos da decisão. Pois bem, enquanto o ordenamento alemão, italiano e francês diziam que a coisa julgada só atingia a parte dispositiva, o nosso Código de 39 ampliava no seu artigo, se não me falha a memória, 287, para os fundamentos da decisão. E aí, nesse ponto, o Código de Processo Civil de 73 foi revolucionário, Antônio Carlos, porque ele se adequou ao ordenamento dos principais países ocidentais, limitando a coisa julgada apenas à parte dispositiva da decisão judicial ou arbitral. Pois bem, retornamos agora, de certa forma, ao sistema de 39, porque agora a coisa julgada atinge a questão prejudicial. Esse aspecto é importantíssimo. E esse é um dos aspectos mais delicados do novo Código de Processo Civil, porque abre-se uma porta para definitividade de determinados temas que não eram o objeto central de determinado litígio arbitral ou judicial. Então, esse é um aspecto que merece uma atenção muito grande de quem esteja estudando processo civil ou processo arbitral. Agora, é claro que, para ver coisa julgada sobre a questão prejudicial,
é preciso que os requisitos estabelecidos no novo Código, no artigo 503, parágrafo 1º, sejam atendidos. Evidentemente, tem que ter havido um grande debate sobre o tema, com contraditório, com produção de provas, para que se dê à questão prejudicial o efeito de coisa julgada. Agora, há uma certa subjetividade na definição do que é questão prejudicial, que pode ou não transitar em julgado. É preciso que a decisão que vai enfrentar a questão prejudicial expressamente o diga, que está enfrentando, que houve contraditório, que houve produção de provas e que, portanto, também será apreciada e também fará parte da parte dispositiva da decisão, para que se não viole os direitos das partes de defesa e ao contraditório. Outra coisa, haverá uma necessária limitação à coisa julgada da questão prejudicial em alguns procedimentos especiais que não comportam prova. O exemplo que eu dou a vocês é o mandado de segurança. Eu não posso produzir prova no mandado de segurança, há uma vedação expressa na lei especial do mandado de segurança, então pode-se afirmar que dificilmente uma questão prejudicial no mandado de segurança, no processo de mandado de segurança, possa ter o efeito de coisa julgada, porque as partes não terão a instrução probatória que poderiam ter. Sem querer entrar no mérito aqui se o CPC se aplica ou não ao juizado especial, posso afirmar também que a questão prejudicial no juizado especial não poderá fazer coisa julgada material, porque também não comporta produção de prova pericial. Então, nesse aspecto, foi extinta a declaratória incidental, o novo Código extingue aquela ação declaratória incidental, que era justamente o instrumento para você levar àquele debate um tema prejudicial e obter a coisa julgada material com seu julgamento, extingue o Código a ação declaratória incidental e amplia o efeito da coisa julgada, de cariz constitucional, de direito fundamental, para também a questão prejudicial. Então, o árbitro poderá agora avançar expressamente em questão prejudicial. Um exemplo clássico é cláusula contratual. Por exemplo, numa arbitragem estamos discutindo o cumprimento de uma cláusula contratual, pode ser questão prejudicial invocada na defesa do requerido, por exemplo, a nulidade do contrato. Então, instaurado o contraditório sobre a nulidade do contrato, poderá o tribunal arbitral decidir a respeito daquele tema na parte dispositiva de sua decisão e, portanto, será alcançado pelos efeitos da coisa julgada material. O mesmo no processo judicial, o juiz poderá expressamente enfrentar uma questão prejudicial. Olha, fui visitado por uma borboleta aqui. Isso é um bom presságio. E como o tempo é curto, faço questão de também destacar aqui uma outra grande mudança, também de natureza constitucional e também aplicável à arbitragem, que nos trouxe o novo Código, que também muda de paradigma aqui. É a questão da redistribuição do ônus da prova. Pois bem, aí o nosso novo Código se inspirou no direito argentino e adotou a teoria dinâmica da distribuição da prova. A teoria dinâmica da distribuição da prova é um novo paradigma também para o nosso ordenamento aplicável à arbitragem ou ao processo civil. E no que ele consiste? Artigo 373, parágrafo 1º do novo Código. O juiz pode alterar o ônus tradicional da prova. O que diz a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova adotada pelo Código? O juiz poderá, diante do caso concreto, ou seja, o novo Código está aumentando a discricionariedade do juiz e os poderes do juiz e do árbitro também, para que ele possa redistribuir o ônus da prova.
E aí qualquer semelhança com o Código de Defesa do Consumidor não é mera coincidência, mas, na verdade, o Instituto do CDC, que permite inversão do ônus da prova em benefício do hipossuficiente, é o embrião do qual o novo código, no seu artigo 373, é o produto final. Ele é muito mais amplo do que o CDC. Por quê? Porque não é apenas para uma das partes que é possível conceder o benefício da inversão do ônus. Agora, o juiz pode inverter o ônus em favor de qualquer parte, não mais só do consumidor. E o requisito não é a hipossuficiência, não é a hipossuficiência, é a dificuldade da produção da prova. Se o árbitro, numa arbitragem, entender que a prova é excessivamente difícil para a parte que tradicionalmente aquele ônus cabia, ele poderá inverter o ônus da prova e atribuí-lo a outra parte. Vejam os senhores que mudança substancial de sistema. Nós passamos do tradicional ônus do autor do que alega, ônus do devedor para fato extintivo modificativo do direito do autor. Agora, o juiz, com mais poderes de condução do processo e sempre inspirado no direito constitucional que prega o acesso à justiça de forma ampla, o processo democrático e a defesa da dignidade da pessoa humana, todos os princípios fundamentais constitucionais, agora tem o seu reflexo no Código de Processo Civil para dar ao poder ao juiz de corrigir um desequilíbrio. Ou seja, uma participação ativa do juiz. Ele não é mais refém dos ônus probatórios distribuídos de forma tradicional. Ele valora, verifica quem tem, no caso concreto, não importa se é uma empresa grande ou pequena, se é uma pessoa física rica ou pobre, ele vai valorar, no caso concreto, quem tem melhores condições de produzir aquela prova e fará ele a distribuição desse ônus. Muito bem. Evidentemente, o árbitro poderá adotar essa prerrogativa que, na verdade, é outorgada pelo novo Código ao poder jurisdicional, e não apenas ao juiz. E como o árbitro tem poder jurisdicional, a ele é atribuída também a possibilidade de distribuir equitativamente. Não é, vejam, nós não podemos confundir justiça social com teoria dinâmica da distribuição da prova. O objetivo do Código não é salvaguardar hipossuficiente, é fazer com que o julgador ou o árbitro, avaliando o caso concreto, verifiquem, para benefício do processo, quem é aquele mais habilitado e que tem mais condições de produzir aquela prova. Mas não é para criar prova diabólica, né? E o Código ressalva isso. A prova diabólica, aquela que é de impossível produção, ela não poderá ser objeto dessa discricionalidade. E o quinto item, como eu só tenho mais 1 minuto, o quinto item que eu gostaria de destacar aos senhores é o julgamento parcial de mérito. O novo Código também altera esse aspecto. Agora, o juiz poderá julgar parcialmente o mérito do processo. Na verdade, a lei de arbitragem ela já permitia isso no âmbito da arbitragem. Com as mudanças ocorridas no ano passado na lei de arbitragem, já era possível sentença parcial. Então, agora, o que aconteceu foi estender esta prerrogativa do árbitro também ao juiz. O juiz, pelo regime de 73, só poderia dar sentença parcial se fosse para extinguir, sem julgamento do mérito, algum dos pedidos. Por exemplo, ele poderia julgar sem julgamento do mérito, extinguir sem julgamento do mérito, por exemplo, um dos pedidos por conta da prescrição,
e os demais seguirem no processo. Até ter uma decisão da terceira turma do STJ, relator ministro Cueva, no sentido de que o sistema de 73 só se admite sentença parcial se for para julgar extinto sem julgamento do mérito. Mas julgamento de mérito não era possível. Agora, o novo Código, expressamente, no artigo 354, parágrafo único, admite o julgamento parcial de mérito. O juiz pode, estando os autos preparados para que determinado pedido seja julgado, ele já poderá julgar um pedido e o processo prosseguir para a instrução probatória com relação aos demais. E aqui o reflexo constitucional é o artigo 5º, a duração razoável do processo e a celeridade da sua tramitação. Ou seja, se tem um pedido que já pode ser julgado e que a lide já pode ser terminada com relação a ele, a segurança jurídica recomenda que o juiz já o julgue e até permita a execução definitiva desse aspecto, de modo a satisfazer o direito aplicável. Então, eu vou concluir, porque eu obedeço ao Antônio Carlos há mais de 20 anos e com muito rigor, mas gostaria de concluir dizendo o seguinte: de modo geral, uma grande revolução que aconteceu no nosso sistema processual, serão necessárias numerosas palestras para explorar cada ponto revolucionário no nosso sistema que o novo Código trouxe, mas eu diria o seguinte: esse código, na verdade, ele, curiosamente, recebeu mais influências da arbitragem do que o contrário. Na verdade, esse código vem com vários princípios que vieram da experiência arbitral, inclusive a questão da negociação do procedimento, que hoje o Código admite que as partes no processo deliberem sobre o momento de produção de determinados atos de comum acordo. Isso já era prática absolutamente disseminada na arbitragem, a sentença parcial e tantas outras experiências que, se a gente tiver outra oportunidade, podemos explorar melhor, mas por uma questão de absoluta obediência, eu vou encerrar a minha exposição. Muito obrigada pela atenção de todos. Viram, né? A inteligência, né, da doutora, comum a tantas outras pessoas que estão aqui, em especial as mulheres, porque eu tenho muito medo de mulher, sabe? Às vezes... Bom, deixa para lá. O fato é que ela disse, eu tenho mais 1 minuto, e acabou levando o tempo que ela bem entendeu. E ela é uma questão de conceito. 1 minuto para ela são 10 para mim e tal. Quer dizer, então... É isso mesmo, né? Doutora, eu sou da época em que o juiz, ao final da tarde, aí por volta de 17h30 e tal, recebia aquele advogado muito cioso do seu dever e tal, com uma petição, né? E o escrivão, quando havia, ele levava o processo com a folha dobrada assim, ó, né? Né? E a petição já juntada. Hoje parece que para juntar uma petição a gente... pois é, não é isso? Pois bem, aí aquela petição era apresentada ao juiz, que invariavelmente ele botava junte-se, ponto, sim, vírgula, em termos. Não era, e dali depois ele ia examinar e começava a conversar com o advogado, tomava-se um cafezinho e tal, aquele negócio todo. Pois é, entre esta fórmula romântica de abordagem das pretensões alheias e o que está acontecendo agora, eu confesso que ainda terei que azeitar o meu sistema de assimilação para poder compreender o que vai acontecer. Em alguns setores, por exemplo, não era parte da lei, mas a jurisprudência em peso.
O juiz não precisa observar todos os argumentos para decidir. Numa linguagem metafórica e mais incisiva, né? Tratando-se de crime de homicídio, o cadáver está lá, não adianta lutar contra a materialidade. Não adianta, está lá o cadáver. Eu vou estabelecer teses sobre o que seja cadáver? Embora há quem o faça, hein? Porque a morte, que a gente sabe, né, é apenas o início de um processo, né? Eu esperava que esse início fosse de alguma coisa melhor, mas não. São os vermes que comem né? Aquele negócio que a gente sabe bem. Então, agora aqui a doutora falou que o juiz tem que observar as teses todas. Em termos, porque se, e isso já está sendo estudado, doutor, é o seguinte: se, porventura, a tese for maiúscula, abrangente, eu não posso perder o meu tempo com outros dados do processo. Então, é preciso cuidado, porque essa transposição do direito da common law, direito do precedente, para cá, ele não é assim tão simples. Ele não é tão simples. O precedente, em especial nos Estados Unidos, né? Na Inglaterra nem tanto, hein? Mas no precedente, no caso dos Estados Unidos, ele é sagrado. Se aquele caso foi julgado daquela forma, ninguém muda, a não ser que haja uma tese muito abrangente, importante, mas... E aqui não tem é certo, eu não tenho dúvida. O profissional de direito aqui, ele é criativo. E ele vai tentar convencer o juiz que aquele caso não é aquele do precedente. Então, o juiz terá mais trabalho, né, e o árbitro vai fazer o que sempre fez, porque o árbitro pode dizer: olha, meu amigo, isso aí que o senhor está dizendo, pode dizer diretamente o que o juiz não pode, né? Pois bem, antes de passarmos a palavra ao doutor Pedro, nós temos os nossos comerciais, né? Nós temos e o doutor Felizardo, ele quer anunciar uma... Doutor, só tem 1 minuto. Mas o meu minuto, não da doutora. Ela tá, é a dona do tempo. Aperta aí, liga aí. Isso, liga alô, aí. alô? Isso. Sim, agora. Muito bom dia a todos. Eu prefiro usar o minuto da doutora. Faz muito bem. Bom, eu queria convidá-los... desembargador, prestando um tributo a esse auditório tão interessado e tão de alto nível, convidá-los para conhecer o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, que nós temos no Rio de Janeiro, um centro de excelência em arbitragem. Eu sou um dos vice-presidentes do Instituto. Nós temos novas instalações na Rua da Candelária 9, 8º andar, que vocês podem visitar. Temos uma sala para julgamentos arbitrais com todos os recursos de alta tecnologia. E estamos promovendo um curso de preparação de mediadores. E já tivemos um, e agora, como as inscrições foram bastante grandes, nós estamos reeditando 2 outros cursos à imagem e semelhança desse outro. Então, dentro desse ambiente de mediação e arbitragem, eu achei interessante. Desembargador, tem um outro evento que eu gostaria de compartilhar com o auditório. Na Associação Brasileira dos Advogados do Mercado Imobiliário, nós vamos realizar, dia 12, um evento sobre negociação e o novo CPC e a arbitragem. Vocês podem entrar no site ABAME. Bom, o endereço eu sei de cor. Avenida Rio Branco, 135, 5º andar.
Associação Brasileira dos Advogados do Mercado Imobiliário. Por enquanto é só. Muito obrigado, professor, por esse convite. Né? Nós temos um ponto que ficou subjacente, mas todos perceberam, nós estamos com mudanças de conceitos. Né? O professor Felizardo falou agora em negociação. Negociação ganhou um espectro novo dentro da terminologia processual que não existia antes, bem como um termo que nós nunca empregamos, que é a estabilidade da decisão. A decisão ela é estável quando não transitou em julgado, mas acabou o processo. Eu não sei se o que se quis dizer aí foi que seria a coisa julgada, desculpem, formal, material, ou se é a coisa julgada formal. Eu não sei. Eu confesso que eles importaram esse conceito da estabilidade, a decisão tornando-se estável. Né? Sim, e daí? Mas, para nós, o sentido ainda é pouco perceptível. A visibilidade do que seja instabilidade, estabilidade da decisão, ela ainda deve merecer algum tipo de tratativa. Não quero roubar-lhes o tempo de ouvir as observações do professor Pedro Batista. Professor, por favor. Obrigado, desembargador Esteves Torres. Bom dia a todos. É um enorme prazer voltar a esse fórum de debate organizado aqui na Escola da Magistratura e ter como palestrante a Ana Tereza Basile, presente à mesa o querido Luiz Felizardo Barroso. A Ana Tereza ela iniciou a apresentação dela trazendo à tona o artigo 1º do novo Código de Processo Civil. Eu traria o 3º também. E ele, para mim, é de grande importância, que ele estabelece que, praticamente, na realidade, o parágrafo 2º, o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Conciliação, mediação e outros métodos de solução consensual dos conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Isso, para mim, denota claramente a intenção do legislador. É muito claro. Ele quer que todos nós, cidadãos, batemos a porta do Poder Judiciário quando impossível chegarmos a um denominador comum com a outra parte. Eu acho que isso é esse artigo ele é claramente um indutor para que os agentes, os operadores do direito e as partes envolvidas nas controvérsias resolvam os seus conflitos por outros modos mais consensuais. Em última análise, bato a porta da arbitragem e bato a porta do Poder Judiciário. Isso é importantíssimo. Isso é uma mudança de conceito, uma mudança de paradigma, desembargador. É importante, para tanto, sem dúvida alguma, que todos nós sejamos treinados, tenhamos conhecimento e tenhamos a alma aberta. Não adianta nos mantermos naqueles conceitos antigos, naquelas formas de solução de conflitos antiquadas que nós vivemos, porque não é essa a proposta do legislador e o que se quer para o bem dessa nação. É importante educarmos todos, e inclusive também advogados. Eu falo porque eu sou advogado, e os advogados, por incrível que pareça, eu falo isso, foram talvez um dos últimos a admitirem a utilização da arbitragem. E uma dessas razões é muito clara. Por quê? Porque não tinha recurso. Eu, uma vez, tive uma experiência, um grande amigo meu, enfim, um profissional de grande escritório, me perguntou: Pedro, me conta aqui, me lembro, eu parei na esquina aqui pela Rio Branco, me encontrei com ele. Me conta aí, como é que é esse negócio de arbitragem? É assim, assim, assado. Aí, bom, e com a sentença, quando a sentença é proferida, o que a gente faz? Vai assim, cumpre. Aí ele olhou para mim assim, não tem recurso? E virou as costas e foi embora, me deixou falando sozinho. Então, essa foi, assim, isso foi difícil quebrar esse padrão. Hoje em dia, as pessoas já estão mais acostumadas.
Mediação. Mediação, o desembargador falou na Argentina. Tem razão, a Argentina tem um sistema de mediação bastante avançado, comparativamente ao nosso. E aquela regra que foi posta de que, antes de você distribuir uma ação ao Poder Judiciário, as partes eram obrigadas a tentar a conciliação. Anos atrás, eu estava numa palestra só com advogados argentinos, e eu sentei ali, depois, quando terminou, estávamos tomando uma cerveja, perguntei para eles como é que está se desenvolvendo, como é que vocês estão vendo isso na Argentina. Eles se dividiram. Uns adoraram o sistema da mediação prévia e outros detestaram. Eu não cheguei a nenhuma conclusão. Eu fui realmente, o norte que eu recebi foi de um outro advogado argentino, que, quando eu fiz a mesma pergunta, ele disse: Pedro, olha, se é bom para o advogado, não é, eu não sei se eles gostam, se eles não gostam, não sei. O que eu posso te dizer é que, com essa sistemática, nós conseguimos difundir na Argentina, como um todo, a cultura da mediação. Todos passaram a saber que existe um animal chamado mediação que serve para isso, isso, isso e aquilo. Então, temos hoje já uma cultura de resolução de conflitos por mediação, sem que a parte queira sequer ir ao Poder Judiciário. Eles já buscam direto a mediação. Então, me parece que essa é uma das grandes vantagens que nós temos também com a introdução no nosso sistema jurídico da mediação, da conciliação judicial. E eu espero, obviamente, que isso tenha o melhor resultado possível. Nós temos aí uma gama enorme de mediadores sendo formados, estudando, e é importante salientar que o Código, nesse parágrafo 3º do artigo 3º, menciona outros métodos de solução consensual de conflitos. E existem vários no mundo afora, vários, inclusive eletrônicos, são sistemas extremamente importantes e de grande utilização nos Estados Unidos, no Canadá e outros países por aí afora. Me parece que esse artigo ele é paradigmático e já está logo no início do Código como um indutor para que todos buscam uma solução que não seja o Poder Judiciário. Iniciando, então, acompanhando mais ou menos o que a Ana Tereza abordou, o artigo 10, que é o que trata da... Cadê o artigo? O juiz não pode decidir, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar. Realmente é um dispositivo extremamente interessante, mas que já vinha tendo a sua aplicação na arbitragem. Não vou dizer que estava já cristalizado no seio da comunidade arbitral evitar-se a surpresa. Mas já existia, sim, na doutrina brasileira e na doutrina internacional uma discussão muito grande sobre o iuria novit curia. Com esse dispositivo, o Brasil está abrindo mão do princípio do iuria novit curia e adotando o princípio do amplo contraditório e permitindo, desse modo, que as partes discutam, debatam determinados institutos, conceitos ou regras legais que não foram postas em discussão no âmbito daquele procedimento. Então, é uma regra bastante interessante. E essa regra, vale a pena também mencionar, eu creio que deve ter vindo do ministro Fux, que foi quem iniciou esse procedimento, essa redação desse Código de Processo Civil que nós temos hoje já em vigor, e ele é um entusiasta da arbitragem, então eu não tenho dúvida que esse dispositivo de você negar a surpresa às partes, evitar a surpresa das partes, a sentença parcial, a inversão da produção probatória, que isso tudo já se fazia claramente com a maior tranquilidade na arbitragem, ele importou de lá e adotou no novo Código de Processo Civil, também como a possibilidade de os advogados acordarem entre si os prazos para a apresentação das suas manifestações. Depois desse artigo 10, eu traria
Ana Tereza, um artigo, isso aqui me veio à cabeça, é uma criação, digamos, minha, mas eu levanto, porque quem sabe nós não podemos adotar isso na arbitragem. É a questão dos honorários dos advogados. Nós temos agora uma cumulatividade, os honorários vão aumentando à medida em que haja recurso, em que haja negativa da parte em cumprir a decisão, em que o credor tenha que entrar com a ação de execução, os honorários eles vão se incrementando. E eu pergunto, será que nós não podemos adotar em arbitragem esse sistema de estabelecer uma nova sucumbência ao advogado, ou à parte, que venha a sustentar embargos de declaração ou embargos arbitrais, porque virou uma praga em arbitragem. Não há sentença arbitral, são raríssimas as sentenças arbitrais, e que nós não temos os chamados embargos arbitrais ou embargos de declaração. E dos dois lados, aquele que ganhou, o que ganhou quase tudo está insatisfeito com 0,5% que não ganhou. E o que não ganhou nada está insatisfeito porque acha que você tem que rejulgar toda aquela questão. É óbvio que tem embargos que procedem, sabe, que tem inclusive efeitos infringentes, mas esses têm sido a minoria, infelizmente. Eu não sei, talvez seja uma possibilidade de se adotar essa prática, desde que, obviamente, a parte assim o solicite e que apenas uma delas tenha buscado esse recurso na arbitragem. Nós temos depois, Ana Tereza, o artigo, a questão da conciliação. Nós temos uma audiência para conciliação que só não vai acontecer se ambas as partes disserem que não estão dispostas a qualquer acordo. E eu indago o seguinte, quando você tem uma cláusula vazia de arbitragem, a cláusula é de arbitragem, mas você não tem os meios e modos de instituir o procedimento de arbitragem, não tem como indicar árbitro, não tem Câmara, não tem regulamento. Diz só que vai ser resolvido por arbitragem. Você tem, então, a regra do artigo 6º combinado com o artigo 7º da Lei de Arbitragem. O artigo 6º, você tem que percorrer, é uma questão de admissibilidade, para você propor a ação do artigo 7º. E, via o artigo 6º, você notifica a outra parte, marcando dia, hora, local, para se assinar o termo de arbitragem ou compromisso, né? Envia, obviamente, um anexo com a minuta do que você quer, e só se a parte não comparecer ou se ela se recusar a assinar o termo, é que você pode, então, propor a ação do artigo 7º para que o juiz institua, né, remeta as partes à arbitragem e estabeleça qual vai ser o regulamento, como é que vai se processar a arbitragem. Será que é necessário você termos essa audiência a partir do momento em que uma parte não compareceu ou se negou a assinar aquele compromisso? Quer dizer, não seria uma conduta contraditória? Se ela se negou antes, por que ela não se negaria no momento da audiência? Deveríamos percorrer essa audiência anterior ou já iríamos direto para a própria arbitragem? Esse é um caso que ainda não foi discutido. Eu sei de gente que tem ideia de escrever pela desnecessidade da audiência, mas até onde eu saiba não tem nada mencionado. O artigo 356, quando nós falamos... a questão do artigo 337. Aqui eu acho que foi uma pena, porque houve uma mudança no Congresso Nacional e suprimiram um dispositivo que era de extremamente salutar para o Poder Judiciário, para a arbitragem, para as partes. Está dizendo que incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar convenção de arbitragem. O que sempre se quis? Olha, eu não preciso apresentar a minha defesa, todos os meus argumentos de defesa, através de uma contestação, porque eu quero discutir uma questão que antecede, que é a existência de uma cláusula compromissória, uma cláusula de arbitragem. Isso não vai ser julgado pelo Poder Judiciário. Então,
tinha um dispositivo no projeto que dizia que a cláusula compromissória, você não precisaria aprofundar suas razões de defesa. E isso foi suprimido no curso, na tramitação do Congresso. E parece que é um grave retrocesso, porque, enfim, é um ônus para a parte, é um ônus para o devedor e desnecessário. Eu não sei como a doutrina e a jurisprudência vai avançar no sentido de descobrir um caminho que evite que a parte de boa-fé tenha que apresentar diante de todas as suas razões, os seus fundamentos, que muitas vezes é uma estratégia de defesa, inclusive, dela própria. Dando seguimento, a sentença parcial. Né? A sentença parcial, foi dito já, isso é um instrumento extremamente importante, extremamente utilizado nas arbitragens. São poucos, talvez, os procedimentos hoje que você não tenha uma sentença parcial. São poucos. E a sentença parcial, não raro, ela induz as partes a um acordo. Porque se você já resolveu uma grande parte daquela discussão, muitas vezes você vai apurar o quantum devido, as partes têm uma oportunidade já de vislumbrar o que ela possui nas mãos, porque muitas delas acham que quando vão para a arbitragem, ou vão para o Poder Judiciário, eles têm o céu, a terra e o mar também, né? Tudo deles. De repente, com uma decisão de mérito, você vê que você tem um pedaço de praia. E aí, vale a pena discutir, vale a pena pagar um perito, vale a pena gastar mais tempo, mais dinheiro? Então, é um instrumento extremamente importante e já era prática na arbitragem há muito tempo. Eu entendo que já no âmbito do Código de Processo 73, através, obviamente, de uma interpretação sistemática, etc., já se era permitido a sentença parcial. Veio uma lei anterior, não sei, tem 2009, 2008, não me recordo, que alguns processualistas já passaram a entender que com aquela lei já se permitia a sentença parcial. Mas agora ficou claro no novo Código de Processo Civil, e isso é um instrumento importantíssimo para a celeridade da solução daquela controvérsia. E aí, Ana, nós chegamos no artigo 489, passando antes pelo 373, que é o ônus da prova, estou de pleno acordo com você, você vai conseguir, vai possibilitar ao árbitro que inverta o ônus da prova. E é uma medida extremamente salutar, que nós vemos, isso não acontece com frequência, mas existem provas muito difíceis de serem produzidas por uma das partes. Agora, é uma decisão muito sensível e deve ser muito bem fundamentada a razão para você inverter o ônus da prova. Mas essa possibilidade possibilita uma melhor tutela jurisdicional no âmbito não só do Poder Judiciário, como também da arbitragem. O artigo 489, que é o tal que a Ana Tereza se baseou, citou muito aqueles incisos todos, a questão da súmula, dos precedentes, etc. Eu posso dizer que esse debate que a Ana Tereza trouxe, ele é relevante e não é à toa. Já conheço algumas pessoas que alegam que, por exemplo, o árbitro não está adstrito a precedentes. Isso, do jeito que eu vi o desembargador, eu vi outros desembargadores e vi ministros do STJ também. Mas eu conheço pessoas qualificadas que sustentam que o árbitro não está sujeito a precedente. No meu modo de ver, eu não vejo como fugir, porque o precedente ele passou a se incluir dentro de uma normatividade jurídica. Como a Ana falou, passou a ser fonte de direito. Então, ele integra o ordenamento jurídico. Se nós formos pensar no princípio da segurança jurídica, da igualdade, por que a grande maioria
é igual perante aos precedentes e outros poucos não? E qual a segurança jurídica que a parte tem em ir para uma arbitragem e um árbitro, se for único, ou 2 árbitros, se tiver um vencido, entendem diferentemente daquele precedente que, a rigor, vincula a todos e integra, no meu modo de ver, ele tem uma força, uma eficácia normativa, porque ele influencia deverá influenciar todas as demais jurisdições. Ele informa o nosso sistema jurídico. Eu quero crer, ainda mais precedentes que são da lavra infraconstitucional do STJ e constitucional do Supremo Tribunal Federal. É difícil pensarmos que e aí vamos cair um pouco na prática. O advogado está negociando um contrato, vários contratos, enfim, um negócio, uma transação importante, grande, e ele, se sou eu, por exemplo, olha, essa cláusula, a outra parte quer inserir essa cláusula, eu vou pegar a lei, vou pegar jurisprudência, vou pegar os precedentes, olha, o efeito dessa cláusula ele é pouco negativo para nós, porque tem um precedente, etc. Você vai analisar todo o regulamento, as regras legais, inclusive os precedentes, súmulas vinculantes, para orientar o seu cliente. E aí você coloca uma cláusula de arbitragem, surge a controvérsia exatamente com relação àquela cláusula, e o árbitro, pura e simplesmente, ignora o precedente. Não me parece que isso seja o que o sistema jurídico brasileiro pretende com relação à própria segurança jurídica. E, ainda mais, precedentes que tenham efeito de direito material. Se você opta, na cláusula compromissória, por aplicar o direito brasileiro, e você, no direito brasileiro, deve considerar o precedente, qual a razão para o árbitro, no mundo autista dele, por uma tese única dele, evitar, né, a adoção daquele precedente? Eu acho até que não é de bom proveito para o próprio Instituto. Mas é algo, Ana, que você trouxe e que realmente é importante, porque já está começando a ter debate sobre isso, ainda muito embrionário, mas você já trouxe aqui para essa plateia esse tópico, e isso vai surgir muito debate futuramente. Motivação. Entendo também que temos que seguir a motivação já hoje prevista no novo Código de Processo Civil. A motivação, como a Ana falou, não precisa ser prolixa. Ela pode ser sucinta, ela não pode ser insuficiente. E isso o STJ já tem admitido quando ele homologa sentenças arbitrais estrangeiras, porque existem sistemas, jurisdições, onde a parte pode optar por uma decisão desmotivada. O STJ ainda não chegou a uma decisão aceitando, ainda não acatou uma decisão arbitral estrangeira imotivada. Mas já admitiu em alguns julgados que um formato de motivação diferente daquele que nós utilizamos aqui, sucinta, desde que permita ao julgador verificar se foram preenchidos os requisitos necessários para o reconhecimento e homologação daquela sentença no Brasil. Confidencialidade. É importante dizer que o Código de Processo Civil, já em linha com a alteração que foi feita agora na Lei de Arbitragem, resolveu, seja por bem, seja por mal, o debate que existia sobre a confidencialidade na arbitragem. A Lei de Arbitragem dispõe apenas que o árbitro deve ser discreto, deve agir com discrição. A doutrina sempre entendeu que o árbitro deveria guardar para si as informações recebidas no curso daquele procedimento. Mas e as partes? As partes não se tinha uma discussão. Essa discussão foi abordada no exterior.
a Suprema Corte australiana e a Suprema Corte sueca entenderam que a arbitragem, a confidencialidade não era um princípio implícito ao Instituto. Você deveria, para tê-la preservada, ter preservado essa confidencialidade, você deveria dispor contratualmente sobre isso. Já as Cortes Supremas inglesa e francesa entenderam que a confidencialidade era algo implícito ao Instituto. Você não precisava dispor ou estabelecer contratualmente ou através de regulamentos, porque ela era algo implícito. Essa discussão no Brasil me parece que agora acabou, porque seja com a alteração da lei de arbitragem, seja com o novo Código de Processo Civil, a confidencialidade, a preservação da confidencialidade para as cartas arbitrais e para os processos no Poder Judiciário dependerão de prova de que as partes pactuaram a cláusula de confidencialidade. Então, esse sistema agora, praticamente, ela acaba. Ele está, digamos, resolvido, seja por bem, seja por mal. Um artigo que eu acho muito importante é o artigo 485 do Código de Processo Civil, que dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando, item 7, acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer a sua competência. Então, veja bem, novamente, nós vemos o legislador prestigiando ao máximo o Instituto da Arbitragem. E esse prestígio, a arbitragem sempre teve do Poder Judiciário e do legislador também, a ponto de, assim que a lei foi promulgada, em 1996, vamos lá, em 1998, teve uma medida provisória vindo do Poder Executivo, que foi para o Legislativo, onde se tinha a arbitragem obrigatória, a arbitragem compulsória, um tabu em termos de questão a ser debatida no Brasil. E o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, apesar de termos tido no início algumas ilhas de resistência com relação ao Instituto, isso era natural, ele acolheu, né, e vem prestigiando a arbitragem desde sempre. Nós vemos hoje não só as decisões do Tribunal aqui de Justiça do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça de São Paulo e outros tantos, e, notadamente, do STJ, sempre valorizando o Instituto da Arbitragem, valorizando a autonomia da vontade, valorizando, enfim, a Lei 9.307. E esse dispositivo valoriza, prestigia a chamada competência-competência, ou competência-competência, ou seja, cabe ao árbitro decidir, primeiramente, sobre a sua própria jurisdição. Se ele entender que tem jurisdição, a parte poderá, ao fim e ao cabo, após a decisão arbitral ser proferida, buscar o Poder Judiciário para anular aquela decisão sob a alegação de que o árbitro não tinha a jurisdição, a decisão dele foi equivocada. Mas vai primeiro, resolve a arbitragem, depois, se for o caso, venha a nós, Poder Judiciário. Eu não vou querer me alongar mais, desembargador. Eu gostaria apenas de trazer uma outra questão. Deixa eu ver aqui umas questões. Fez aqui um levantamento da própria alteração da lei, enfim, uma questão da prescrição, que está na alteração da lei de arbitragem, que me parece que o dispositivo não está dos melhores, e esse dispositivo vai gerar problemas e vai gerar questionamentos, possivelmente, no Poder Judiciário. Mas eu gostaria, para terminar, levantar com vocês algo que vem me incomodando há muito tempo, e eu sou um dos defensores e me bato informalmente e, às vezes, formalmente, com relação a essa questão que não é de novo Código de Processo, mas eu pensei por que isso não foi incluído no novo Código de Processo Civil. Isso é uma questão difícil, que é você limitar o número de páginas para as partes ou os seus advogados. O que eu vejo hoje
E eu não tenho dúvida que o desembargador conhece isso bem melhor que eu, porque vivenciou não a sua vida inteira, mas grande parte aqui militou aqui no Poder Judiciário. É impressionante como se escreve e como se repete coisas extremamente desnecessárias. E nós temos que ler, enquanto árbitros, nós temos que ler. Mas escrevem 80 páginas, é muito, mas para alguns é pouco. Eu já vi memoriais finais com 120 páginas cada um, você tem que ler 240 páginas. É um repeteco. É verdade. Eu passei, só para ilustrar essa questão, uma estagiária, nunca tinha estagiado, estava lá no meu escritório, primeira vez que ela entrou, eu peguei uma petição, uma manifestação, umas alegações iniciais, não sei, entreguei para ela, disse, dá uma lida aí, depois me diz o que você achou. A primeira coisa que a pessoa falou para mim é o seguinte: como escrevem, como repetem. Eu disse assim, mas então não sou eu o maluco. Nós deveríamos estabelecer um sistema de número de páginas. Vocês vão dizer cerceamento de defesa, como eu já ouvi alguns advogados, inclusive pessoas extremamente qualificadas, isso é cerceamento de defesa, eu escrevo quanto eu quero, o meu direito, etc. Mas se você for ver um país extremamente democrático, como os Estados Unidos, você não vai à Suprema Corte norte-americana com mais de 20 páginas, com mais de 25. Você não vai numa corte de Nova York com mais de 35 páginas. Para você pedir, para você escrever mais de 30, porque as cortes estabelecem o número de páginas e, aí, muitas vezes, alguns juízes têm uma redução, ainda são mais rigorosos nisso. E, para você escrever mais, você tem que pedir ao juiz a autorização, tem que fundamentar por que você quer escrever mais. Tá? Então, outro dia eu estava conversando até com um advogado que trabalha em Nova York, ele comentou comigo, Pedro, outro dia eu tinha um caso, realmente era um caso complexo, a parte me ligou, disse, você tem algum problema que a gente peticione e o que eu vou pedir para escrever 60 páginas, porque ele disse, não tem problema nenhum. Mas ele disse para mim, eu vou deixar ele peticionar, porque eu não vou escrever o que ele vai escrever, porque eu sei que o juiz não vai gostar. Mas é desnecessário. E quando nós estamos ainda num processo arbitral que tem uma oralidade muito grande, antes de uma audiência, as partes têm meia hora, 40 minutos, 1 hora, dependendo da complexidade do caso, para apresentar o seu caso. Você conversa com os advogados e pergunta, mas por que isso? Onde é que está aquilo? Você vai para uma audiência que dura 2, 3, 4 dias. Você ouve as partes. Eles querem ter um pedido cautelar, uma coisa complicada, há uma apresentação, uma oralidade. Vou ter agora, segunda-feira, em São Paulo. O sujeito pediu, olha, vamos fazer uma audiência para debater a medida cautelar que a parte quer. Nós vamos fazer dessa forma. Mas por que escrever tanto? Você quer, a parte que é urgência, que é uma medida cautelar, escreve 60 páginas. Não há urgência nesse pedido. Então, é algo que eu estou aqui numa cruzada, que eu agora já estou formalizando, aqui, a primeira vez, talvez, não sei se é aqui que eu falo a primeira vez abertamente, mas é necessário, eu acho que isso teria que vir, desembargador, do Poder Judiciário. Sabe? Nós, na arbitragem, eu digo, olha, por favor, escrevam menos. Olha, alegações finais, eu acho que esse caso não demanda mais do que 25 páginas. Aí conversa, os advogados ficam assim e tal, torce um pouco o rosto, a boca, diz, olha, gente, 25 páginas. Aí você não basta você dizer que são 25 páginas, porque se você dizer 25 páginas, eles vão botar uma letrinha desse tamanho, sem margem, sem espaço. Você tem que dizer, olha, mas fonte tal, espaçamento, por favor. Então, e você não precisa. Eu já tive casos de 200, 300 milhões de reais, 400 milhões de reais, com advogados brilhantes, escreviam 25 páginas, 30 páginas, estava tudo lá. E questão extremamente complexa. Então, eu não sei, eu acho que isso daqui tem que vir do Poder Judiciário, é uma questão de educação, e muitas vezes as pessoas dizem assim, o advogado escreve porque ele trabalha por hora, então ele escreve 100 páginas, 120 páginas, ele vai ganhar mais. Eu acho que isso, primeiro, é detrimentoso para o advogado.
Né? Sim, claro. E 2, é o contrário. Para você escrever menos, você demanda muito mais tempo. Para você ser conciso, muito mais tempo. É verdade. Não, eu sei, porque quando eu estou advogando, eu tenho essa preocupação. E eu fico, vamos escrever menos, isso demanda, você vai cortando, você vai condensando. Outros dizem que aí eu acho ruim para o juiz, porque o juiz vai ler, o juiz do poder, o juiz togado. Ah, não, porque eu tenho que ler, porque às vezes o juiz só lê as páginas de trás, não lê a página da frente, então eu vou repetindo ao longo do tempo. Gente, não tem cabimento. Escreve menos, que o juiz ele vai ter mais prazer em ler. E eu digo, quando eu pego um negócio de 80 páginas, você tem casos, obviamente, que demandam muitas páginas. Casos de infraestrutura, construção, problemas de claims em hidrelétrica, construção você tem vários claims, você tem várias arbitragens, vários pedidos, né? Então, demanda ter, mas você vai ler 90 páginas, eu não leio isso numa tacada só, é impossível. Né? Então, eu leio 20 páginas, já li bastante. Tomo um café, aí eu vejo a internet lá, o e-mail, para dar uma refrescada, aí eu olho e digo assim, bom, vamos lá, quantas páginas faltam? Faltam 80. Eu digo, não estou acreditando. Aí você não vai, eu vou ler sábado, vou ler no domingo, depois eu vou ler na outra sexta, e você não tem uma sequência. Agora, se você apresentar uma petição de 25 páginas, 30, você lê aquilo numa tacada só e aquilo fixa na sua cabeça. Enfim, e eu trouxe aqui 2 decisões, é interessante, porque uma é uma decisão de um juiz do Rio Grande do Norte, um despacho dele, que ele disse o seguinte, segundo a Unesco, um texto de 49 páginas ou mais é um livro. Esta petição inicial é, pois, um livro. O notório excesso de trabalho desta vara não permite ler livros inteiros durante o expediente. Ademais, tudo que fora dito cabe num 20º ou menos das páginas que o autor escreveu. Aí vem, não é possível assegurar a razoável duração do processo, a celeridade da sua tramitação. O tempo que o juiz gasta lendo páginas inúteis é roubado à tramitação de outros processos. Portanto, a prolixidade da inicial desrespeita, entre outras coisas, diretriz do artigo 14 do CPC, que prejudica desnecessariamente a produtividade do Poder Judiciário, e o dever de não praticar atos desnecessários à defesa do direito. Ademais, forçar o adversário a ler dezenas, quiçá centenas de páginas supérfluas é uma estratégia desleal para encurtar o prazo de defesa. Há claro abuso de direito de petição por parte do autor. Enfim, a prolixidade do autor contradiz a alegação de necessidade da urgência da tutela. E uma decisão num agravo de instrumento do Tribunal de Florianópolis, insurgência interposta pelo autor contra a decisão que ordenou a emenda da inicial, reduzindo a exposição dos fatos e fundamentos do pedido a 10 laudas. Apontada a ilegalidade da limitação do número de páginas, determinação média judicial que satisfaz o odiar no propósito da celeridade processual, delimitação, ademais, que não restringe os pedidos, mas tão somente evidencia a necessidade de sintetização dos fundamentos. Enfim, já temos decisões. E, com isso, eu termino e agradeço muito a presença de todos aqui. Ficamos com a sensação de que temos que continuar, inclusive, na próxima vez, com a presença do doutor Augustinho, que hoje não pode estar conosco, e ele faria uma parte importante do contraponto judiciário. Eu disse isso a ele, e ele me fez prometer que nós voltaríamos aqui e vamos fazê-lo. E vamos fazer. Quem puder, dê uma olhadinha, que eu acho que o filme chama-se O Homem que Fazia Chover. Eu acho que é isso, O Homem que Fazia Chover. É imprescindível para nós do mundo advocatício, é imprescindível, que é The Rainmaker, em que é um estagiário, um jovem advogado que se defronta com uma situação dessas, que só um grande advogado poderia enfrentar, mas a parte era pobre. E ele, enfim, ele acaba se esfalfando
e com uma presença de um ator excepcional, que é o John DeVito. Ele é uma pessoa muito baixinha, ele e tal, mas é uma maravilha de ator. E ele faz parte de um rábula, ele não consegue passar no exame da ordem lá nos Estados Unidos. Não adianta, ele faz e ele erra tudo e tal. Mas ele era sensacional. E, numa determinada hora, ele aconselha o jovem advogado a se entrevistar com outro profissional mais experiente e tudo. E esse profissional mais experiente, ele diz simplesmente o seguinte: olha, você não tem a menor chance, porque o lado de lá é absolutamente forte e tal. Se eu fosse você, eu buscava a arbitragem. Ele fala isso. Ficou assim, ininteligível, porque quem não é do ramo não sabe o que ele estava falando, né? E é tão rápido que eu desafio algum dos senhores, ao assistir ao filme, a me dizer onde essa passagem se encontra. Com isso, senhores, eu passo primeiro o resto dos nossos comerciais, hein? Olha, no dia 14 de abril, deixa eu ir pela ordem. Aqui são 2 eventos, imagine só, hein? No dia 13 de abril, nós temos aspectos ligados às Olimpíadas. Vale a pena dar uma olhada, porque nós temos diversos problemas com relação a marcas. Inclusive, aquele designativo das Olimpíadas, né, com aqueles círculos entrelaçados, aquilo eu tive que julgar, porque alguém queria usar o mesmo sistema. Então, no dia 13/4. E no dia 14, quem puder, venha saber por que as corporações, as sociedades anônimas, elas têm uma importância nesse nosso momento. Vai estar aqui o doutor Alexandre Ferreira e o Penalva Santos, que são pessoas, ambos, como a doutora Tereza e o professor Felizardo, integrantes deste fórum. Nós gostaríamos de agradecer muitíssimo a esses 2 profissionais maravilhosos, como puderam ver, e passamos a mão da doutora Maria Tereza, doutora Ana Tereza, o seu diploma e para a senhora, quando chegar em casa, verificar se a senhora concorda. Está bem? Muito obrigada. Doutor Pedro Batista, ouviu? Muito obrigado mais uma vez. Tá? Senhores, muito obrigado pela presença de todos. Lembrando a todos que nós estamos trabalhando, todos nós, os senhores e nós. Esta é uma forma que nós temos de nos aprimorar para devolver a quem dependa de nós o melhor serviço. Muito obrigado.